Carla Zambelli voltou ontem a difundir fake news que afirma que as urnas posteriores a 2020 não foram auditadas, que é mentira, e que elas asseguram um resultado pró-Bolsonaro de 51 e poucos por cento. Tudo mentira. E voltou com outro perfil no Instagram, contrariando a ordem do ministro Alexandre de Moraes. Parece que a supressão por uma medida de força desse tipo de núcleo de informação, que é mais desinformação do que nada, não está funcionando. O que pode ser feito agora em benefício de não deixar a democracia brasileira ir pelo ralo, Henrique, na sua opinião? Eu acho que aí você tem, primeiro, a questão de desobediência, né? Porque você pode achar que uma ordem não é justa. A ordem injusta eu não cumpro. Não é bem assim. A ordem injusta você recorre. Você utiliza os meios, os mecanismos legais para desfazer aquela ordem injusta. Essa história da ordem injusta que não deve ser cumprida é no âmbito militar, numa situação instantânea. Quer dizer, o general dá uma ordem para o soldado: mate esse cidadão que não fez absolutamente nada. O soldado pode dizer: não, eu não vou cumprir essa ordem porque não, ela vai contra a Constituição, não existe pena de morte, nós não estamos em guerra, que é a única hipótese possível. Então é essa a situação. Agora, uma ordem judicial, se diz que ela é injusta, para isso existem os recursos, para isso existem os advogados. Se não tiver dinheiro para contratar o advogado, tem a advocacia pública. Então, quer dizer, vai contestar na seara correta. A partir do momento que se começa a difundir, e isso não tem passado desapercebido, não. Eu estava até lendo aqui enquanto eu esperava, hoje de manhã, saiu ontem um artigo no New York Times, que a tradução, grosso modo aqui, é: a grande mentira está sendo globalizada, está indo para o mundo. Nós vimos isso no Brasil. Isso é do New York Times, dia 14. E faz uma narrativa justamente do que foi a eleição brasileira, das mentiras, da desinformação. Faz uma menção a que todas as importantes instituições e organismos internacionais apuraram e verificaram a legislação brasileira, como faz menção aqui a OEA, ao Carter Center, e aí depois faz um parágrafo muito interessante, que é uma tradução muito livre aqui, que diz: o senhor Bolsonaro usou os seus poderes presidenciais para subverter a democracia em maneiras que seriam inaceitáveis nos Estados Unidos. Ao seu pedido, o Exército se preparou para fazer uma contagem paralela de votos. Seus aliados no Congresso mudaram o orçamento para aumentar benefícios sociais para os pobres poucos antes do voto. No dia da eleição, a polícia rodoviária, dirigida por um aliado de Bolsonaro, parou centenas de ônibus transportando eleitores, na maioria do Lula, contrariando uma ordem da Suprema Corte. Na ordem que não era da Suprema Corte, mas tudo bem. Mas, quer dizer, isso não tem passado desapercebido no mundo. Quando você vê essa situação que está em Nova York, de xingamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, é a mesma coisa que eu falei em relação ao Ano Santos. Eu tenho certeza que a imigração americana adora esses vídeos para saber quem são os arruaceiros. Porque se você tem uma quantidade enorme de ilegais nos Estados Unidos, você tem que dar prioridade para deportar estes ou aqueles. E aí quem que o americano vai fazer? Eu vou deportar o mexicano que está aqui sem visto, mas está trabalhando, está comprando, pagando impostos na hora da compra, ou eu vou contratar o sujeito que está tentando parar uma van com corpo no meio da rua? Então, de certa forma, também é uma falta de cuidado das próprias pessoas que acabam se expondo e mostrando a sua situação para que as autoridades americanas examinem.